Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Hoje quero falar com você sobre os 3 erros cruciais que podem estar impedindo a aceleração das suas vendas. E outra, hein? Eliminar esses erros, evitá-los, poderá otimizar seus resultados logo já nos primeiros 30 dias, logo de cara. Então, fica comigo aqui, que eu vou abordar com você esses 3 erros cruciais. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Gustavo Rueda, sou especialista em vendas e eu venho ajudando aí negócios a venderem mais, adaptando seus processos de vendas a este ambiente digital, gerando aí resultados exponenciais para as pessoas. Pessoas essas, quem são? Claro que são os empreendedores, vendedores e também os clientes que compram dessas empresas. Eu trabalhei por 17 anos, minha área de origem é a área de tecnologia, trabalhei por 17 anos com sistemas de gestão, né, voltado à performance de empresas, gerenciando projetos, gerenciando clientes, e foi onde, nesse momento, eu tive contato com a área de vendas. Né? Então, é uma das áreas que eu sou extremamente apaixonado, estudioso, quase que compulsivo, e esse interesse em vendas surgiu dessa época. Depois, tive oportunidade, quis muito empreender, me tornei business e executive coach, e por 10 anos eu trabalhei com desenvolvimento de executivos e times de vendas, times comerciais, com foco em alta performance, e desses 10 anos, durante 8, eu dirigi um time comercial, um time de vendas, e esse time por 5 anos foi campeão de vendas e quebrando recordes atrás de recordes de vendas. Então, essa minha experiência traz aqui uma paixão muito grande que eu tenho por algumas áreas. Uma área de tecnologia, acredito muito que a tecnologia não é só o motor propulsor, é o combustível aí para a gente acelerar, né? Como se fosse o nosso energético. Outra área que eu sou apaixonado é por pessoas, que eu sei que pessoas são os principais ativos que as empresas possuem, aliadas a vendas, que é uma outra área que eu gosto muito, porque é o que puxa as empresas e puxa os resultados. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu quero comentar um pouco com vocês sobre esse cenário que a gente está vivendo e está vivendo hoje em dia, seja aí para o cenário das empresas, os prestadores de serviço, comércio, em todos os segmentos. O que mais acarreta problema para que vem trazendo problema para as empresas, equipes de vendas e tal, é a falta de previsão e dificuldade de escalar, principalmente as vendas. Isso é o que acaba tirando o sonho da maior parte dos empresários, da maior parte dos gestores comerciais, das equipes de vendas. Parece que a gente trabalha muito e nem sempre o trabalhar muito não está conectado aos resultados que a gente precisa gerar. Parece que muitas vezes a gente acaba apagando o incêndio, né? Seja em vendas, então tem hora que a gente está focado muito mais em trazer novos clientes, depois a gente está trabalhando com retenção de clientes, e dependendo de como a gente está trabalhando, como é que estão os nossos processos, faz com que a nossa previsibilidade em venda seja algo que a gente comece o mês, sabe, sempre parece que a gente está começando do zero, né? A gente não tem uma previsão, parece que sempre a gente fecha o mês, bate meta, começa um outro mês, parece que começa um outro capítulo, página em branco, a gente tem que construir tudo de novo, e isso é um processo que gera um grande desgaste. Ou seja, isso acontece principalmente por não ter uma geração de demanda constante, né, e consistente, e é exatamente por isso que parece que todo mês a gente está começando do zero, e para quem é prestador de serviço, existem agendas vazias, ela enche, esvazia, ela enche, esvazia. Para equipes comerciais é como se a gente tivesse o nosso funil de vendas vazio, com poucas oportunidades. Enche oportunidade, esvazia oportunidade. Enche oportunidade, esvazia oportunidade. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O cenário atual está fazendo com que as tendências, né, faz com que algumas tendências fossem antecipadas. Ou seja, uma aceleração de pelo menos o que iria acontecer daqui 2 anos está acontecendo agora. Né? Ocorreu isso. Algumas empresas que já estavam adaptadas ou se adaptaram rapidamente nesse cenário, é claro que elas saíram na frente, certo? Detalhe, mas isso é um fato, não é um problema. Né? O fato de algumas empresas já estarem adaptadas ou já conseguirem se adaptar rapidamente, saíram na frente. Bom, isso é fato. Mas o que é fato? Fato é algo que é real e é indiscutível. Eu quero conversar sobre isso com você. Fato
é algo que não tem como se discutir. Sabe aquela frase assim, contra fatos não há argumentos? É exatamente isso. O que eu mais vejo empresários fazendo, empreendedores, gestores comerciais, equipes de vendas, passa reuniões e reuniões discutindo fato. Ah, o cenário está assim, eu não estou vendendo, o cenário está me impossibilitando, o governo é isso, a situação é aquilo. Ou seja, a gente passa discutindo fato. E quanto a fato, não tem que discutir. O que é preciso discutir são problemas. O que é um problema? Problema é quando você para pensar e responder a seguinte pergunta: como agir frente a estes fatos? O que eu faço diante desses fatos? Como que nós resolvemos nossa situação, nosso problema diante desse cenário? Então, meu primeiro convite aqui com você, assim, só verifique se você está discutindo, está muito preso a fatos, ou você está usando fatos para ser um cenário, para que você pense em como solucionar os problemas que são gerados através desse cenário. Mas calma, eu vou te ajudar com relação a isso, tudo bem? Então, a partir de agora, meu convite é, se você ainda não pegou papel e caneta, pegue, porque a gente vai explorar agora exatamente os erros que algumas empresas estão cometendo, que está impedindo que venda cada vez mais e melhor. Então, se você ainda não pegou, para o vídeo agora aí, dá um pause, pega um papel e caneta, volta para cá, continua o vídeo, para a gente continuar, para falar sobre os 3 erros cruciais que podem estar impedindo a aceleração das suas vendas aí, tudo bem? Meu compromisso contigo é, se você eliminar esses erros, provavelmente seus resultados logo já no primeiro mês vão surtir um primeiro efeito, beleza? Então vamos lá. Primeiro desses erros primeiro, item 1.1, não tente vender de tudo para todos. Isso tem uma ligação direta com a definição do público que você quer atender e o teu posicionamento. Vou te explicar. Primeira pergunta, você é um especialista ou um generalista? O que é um especialista? Ou o que é um generalista, né? São muitas perguntas. Então, não, Gustavo, mas calma, eu vou explicar para você só para a gente contextualizar. O que é um generalista? Generalista é o que vende de tudo para todos, né? Então, eu tenho um portfólio muito grande de produtos, um portfólio muito grande de serviços, eu acabo adaptando e customizando para qualquer tipo de mercado, para qualquer tipo de cliente, e eu me torno generalista. E a venda de um processo de soluções generalistas, ela é custosa. Tem um fator muito importante dentro do processo de vendas que chama-se custo de aquisição de clientes, chamado CAC, custo de aquisição de cliente. Quando você tem um custo de venda e um tempo de venda alto, o seu custo é alto. Então, quando você tem que adaptar muita coisa para se adaptar a um mercado muito grande, primeiro que você não consegue fixar na cabeça do seu público que você pode ajudá-los dentro da especialidade dele, né? Então, o generalista é isso. Eu não estou falando aqui que isso é errado, que você não deve fazer. Só estou contextualizando para a gente trabalhar nesse erro pontualmente. Eu vou explicar para vocês. O especialista ele tem como uma clareza muito grande do seu público-alvo, quem ele quer atender. E principalmente sabendo desse público-alvo, ele tem uma clareza muito grande de como resolver e atender às suas necessidades. Quais são essas necessidades? Ou problemas que precisam ser resolvidos, ou desejos que esse público quer alcançar. Quanto melhor você conhece isso, mais especialista no seu cliente você se torna. O especialista aqui, não estou falando especialista em uma solução, estou falando especialista no seu cliente, em determinada situação e cenário do seu cliente. Por isso que é importante você entender a diferença do foco da comunicação que você vai ter com o filtro comercial que você vai utilizar. O que é isso, Gustavo? Vamos lá. Foco da comunicação é quando você define exatamente com quem você quer falar, com quem você quer se comunicar, quem que você quer atingir com a sua comunicação. Isso, estou falando de comunicação que pode ser em rede social, que pode ser um vídeo, que pode ser uma aula. E o foco da comunicação é só para você ter maior clareza na sua mensagem para que você vai passar, porque as pessoas precisam se identificar, criar conexão com a tua mensagem. Por isso que é importante você definir o foco. E o foco é como se fosse se você fazer arremesso de dardo, né? Ou arco e flecha, quando você tem aquele alvo, você sempre procura mirar naquele alvo, mas não quer dizer que toda vez você vai acertar aquele alvo. Então, você pode estar acertando ao redor, próximo do alvo,
mas você tentou mirar no alvo, ou seja, se a gente fala de comunicação, você define com muita clareza o foco da sua comunicação, mas é claro que você pode atingir outros públicos parecidos, semelhantes, próximos àquele, mas a sua intenção é falar para aquele público, para que aquele público se identifique, que esse público provavelmente é o perfil do seu melhor cliente. E também existe o filtro comercial, que são coisas diferentes. Filtro comercial são características de empresas que talvez não vão comprar de você. Talvez o que você vende tenha uma aderência muito maior para empresas maiores, que tenham acima de X funcionários, que faturem acima de, sei lá, X mil, X milhões, que ficam numa determinada região. Tudo que a gente está falando de característica que possa ser um filtro de qualificação comercial, ou seja, se a empresa tiver essa característica, ela passa. Ela é um cliente que eu consigo atender. Se ela não tiver, ela não passa. Por isso que é um filtro comercial. É importante que você tenha clareza desses dois pontos, com quem você quer falar e quem é o seu filtro comercial. Que é como você tem um alvo, como eu falei para você. Então, você pode estar sempre mirando no centro aqui, mas é capaz de você acertar ao redor aqui do alvo, um pouco mais distante, mas porque existem públicos, situações, empresas que estão ao redor do seu alvo, mas você precisa se concentrar no seu foco de comunicação e saber exatamente quais são as características de empresas que você fala, ó, a partir daqui, ela, beleza, está qualificada que eu vou atender. Ou, se não for aqui, então você pode ter o que normalmente a gente chama na qualificação de red flags, ou bandeira vermelha. Ó, se ela tiver essa característica, ela não serve para mim, não vou atender, não é o público que me interessa. Às vezes pode ser por quantidade de funcionários. Olha, eu vou atender empresas até tal tamanho, ou a partir de tal tamanho. Por quê? Porque eu vou me posicionar para isso, eu tenho preço para isso, a minha oferta é para isso. Se você atender um público que não tem essa característica, você vai perder tempo e provavelmente vai ter um custo maior com relação a isso. Por isso, quero deixar para você aqui 4 perguntinhas-chave que pode te ajudar a definir, né, melhor aí esse teu público, quem é o teu público-alvo, quem que você vai atender. Primeiro, quais são as características do seu potencial cliente ideal? Se você já tem cliente, ó, presta atenção. Se você já tem cliente, talvez essa resposta já esteja dentro da sua casa, dentro dos seus clientes. É você identificar dos seus melhores clientes quais são as características que são padrões entre eles. Puxa, Gustavo, eu ainda não tenho cliente. Então, imagine quem seria o seu foco de comunicação. Quem que são as características do seu cliente ideal, né? Pode ser características de localização, de tamanho, de porte, de posição, de interesses, o que essa pessoa provavelmente ela se interessa mais, ela procura mais, se você vendeu produto físico ou serviço, que você tente deixar essas características bem claras, um conjunto de 5 a 10 características que, inclusive, te ajudem a localizá-las na próprio ambiente digital, que é as redes sociais. Né? Você consegue filtrar essas características e tentar, ou através de anúncios, ou através de buscas, identificar e procurar essas pessoas, para que você possa criar uma estratégia para isso. Então, o primeiro passo é começar a imaginar e colocar essas características do seu potencial cliente. Segunda pergunta. Pensando nessa característica do seu potencial cliente, pode ser por gênero, por idade, por localização, por renda, por tamanho de empresa, por segmento, enfim, várias características aqui. Dessas características desse potencial cliente-alvo, quero que você imagine e comece a pensar quais são as principais dores e medos desse público. O que tira o sono deles? O que incomoda eles agora? Não pense no seu produto ainda, pense nesse público e o que incomoda, o que está dificultando eles, que dúvidas que eles possuem, que problemas que eles enfrentam, que medos, que sentimentos eles têm hoje que impedem eles de terem melhores resultados. É por isso que é importante você ter muito claro quais são as características desse seu potencial cliente. Tudo bem? Para que fique mais fácil você identificar essas dores e medos, tá? Ah, Gustavo, eu ainda não tenho. Então, não tenho cliente. Ou, se você tem cliente, uma dica para você, faça pesquisas. Selecione algumas pessoas com esse perfil, característica do seu potencial cliente, e faça uma pesquisa com essas perguntas que eu vou colocar para você. Tudo bem? Outra pergunta, então anote algumas dores e medos desse público, tá bom? Outra pergunta é, quais são os objetivos e desejos
ou sonhos que esse potencial cliente seu tem. O que eles gostariam de ter que eles não têm, tá? O que eles gostariam de atingir, mas eles ainda não têm? O que eles gostariam de realizar ou fazer que hoje eles não realizam, não podem realizar ou não fazem? Então, por aí você consegue sempre entender as oportunidades, os objetivos e desejos que esse público gostaria de ter, mas não tem, tá bom? E, por último, como que você pode ajudar esse potencial cliente que você está imaginando, vamos falar assim, acaba sendo praticamente um avatar, mas esse potencial cliente ideal, como que você ajuda ele a eliminar ou aliviar uma dor ou proporcionar um ganho imediato para ele, ou seja, aproximá-lo da realização dos seus objetivos ou desejos. Como que você pode ajudar? Então, através dessas 4 perguntas, você consegue se posicionar melhor para atender esse público, que é um público-alvo para você, resolvendo, eliminando as dores ou aproximando eles dos objetivos e sonhos. Beleza? Pode dar um print nessa tela que se você quiser e trabalhe em cima disso, que vai melhorar muito o seu posicionamento diretamente com o seu público, beleza? Vamos para o passo 2 e para o erro número 2. Automatize para ganhar escala e velocidade. Alguns processos comerciais podem, e eu afirmo aqui para você, eles deveriam ser automatizados. Para isso, a gente precisa falar algo muito importante sobre os macroprocessos de vendas. Tem 3 macroprocessos da área de vendas de qualquer empresa que você precisa prestar atenção, tomar um cuidado muito sério, porque cada um desses macroprocessos possui características muito particulares e métricas de desempenho e performance muito diferentes uma das outras. Primeiro processo de aquisição de novos leads, de novas oportunidades. Normalmente, aqui eu não estou falando de setor, departamento, não estou falando disso, tudo bem, pessoal? Mas normalmente o processo de aquisição de leads e oportunidades, normalmente o marketing é um grande responsável por ele, por atrair esse público que você imagina lá, que a gente viu no erro anterior, atraí-lo e trazer ele para próximo a você, para você poder adquirir esses leads, eles se tornarem o que eram desconhecidos em leads, ou seja, pessoas interessadas no que você faz. Esses leads podem se tornarem oportunidades de negócio, e é assim que a gente vai trabalhar em cada um desses processos. Então, a aquisição é tornar um desconhecido, mas que seja desconhecido dentro do seu perfil de cliente ideal, se tornar um lead, um interessado em algo que você faz, ou um produto ou um serviço. E nesse processo de aquisição deve existir a geração das oportunidades e o que a gente chama de levantada de mão. Ou seja, esse lead, né, esse potencial cliente, levanta a mão dizendo assim, opa, Gustavo, eu quero dar o próximo passo, quero entender como é que você pode me ajudar. A partir daí ele passa para a etapa 2 do processo de vendas, que é de conversão. Ou seja, aí uma pessoa, aí não estou falando mais aqui do marketing, estou falando de uma pessoa que pode ser um especialista, um empreendedor, um empresário, ou até uma equipe comercial, um vendedor, ou alguém do time de vendas que assume essa oportunidade e tem como missão de entender as necessidades do cliente e fazer o que a gente chama da conversão. Conversão, claro que tem a conexão de você converter numa primeira venda, tá? Mas conversão também tem a ver com conversa. Esse processo de venda a partir daqui envolve conversa do cliente com alguém da equipe de vendas, ou empreendedor, ou empresário, alguém que vai assumir essa oportunidade. Tá bom? E normalmente acontece por um produto de entrada, aquele produto que é o mais fácil de entrar, aquele de vender, o produto de entrada, onde você vai transformar um lead interessado em um cliente. A missão aqui é transformar um lead, uma oportunidade de venda em venda, um lead qualificado em cliente. Tudo bem? Aí ele transformou em cliente, ele tem toda a experiência de utilização do produto ou serviço dessa primeira contato, dessa primeira venda, e ele vai para a terceira etapa, que é a expansão, onde talvez em algumas empresas uma outra pessoa pode assumir essa responsabilidade, se tiver assim a estrutura para isso, que o foco da expansão é reter o cliente,
fazer com que ele continue a comprar mais, fazer recompras ou compras, vendas recorrentes, novas vendas, mas o objetivo é não perder, reter o cliente e expandir, fazer mais vendas, né? Ter compras recorrentes, que o cliente possa ter novas experiências com você, e nesse momento também são geradas indicações e recomendações pela experiência que ele teve com você. Esses são os macroprocessos. O processo desses 3 macroprocessos, que pode ou deveria ser automatizado utilizando o ambiente digital, tecnologia, é o processo de aquisição. Esse processo de aquisição é o que pode travar a sua empresa. Se você não tiver ele rodando num piloto automático, ele pode travar. Ou seja, você acaba tendo aquele efeito sanfona em vendas, sabe? Eu chamo de apneia em vendas. Você tem oportunidade, você trabalha as oportunidades e depois você trabalhou as oportunidades, você acaba negociando, fechando o que dá para fechar, algumas coisas você não fecha, aí seu funil está vazio, não tem mais oportunidades. Então, você trabalha sempre, gera oportunidade, trabalha as oportunidades, na hora que você volta, não tem oportunidade no seu funil, né? Ou você tem, trabalhar nesse cenário de apneia, né? Você vai, sobe, pega fôlego e desce, mergulha, mergulha, fica lá no mar, depois você acaba o fôlego, você volta, pega fôlego de novo. Então, vendas em apneia é isso, você tem sempre altos e baixos, isso é complicado. O que pode evitar muito isso é você ter um processo, um sistema de aquisição que rode aí no piloto automático. Isso pode mudar o cenário da tua empresa, porque por conta vai dar toda essa agilidade, essa maquininha começar a girar de uma maneira constante e consistente. Que pode matar uma empresa, para quem é um prestador de serviço, é agenda vazia. O cara está sem agenda, está sem oportunidades de negócio, está sem o seu funil de vendas, está vazio, o pipeline vazio, e aí ele entra em desespero, porque é aí que ele começa a ter que correr atrás de oportunidade, pensa, talvez não está com caixa para poder fazer algum tipo de ação específica, aí ele entra num cenário de loucura, né? E entra num cenário num ciclo desesperador para buscar resultado. Então, toda vez que você está com a agenda vazia, você entra em desespero, e o desespero nem sempre faz com que você tome as melhores decisões. Por isso que a recomendação é crie um sistema de aquisição que possa ser executado no piloto automático, beleza? Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, mas pensa que isso é importante saber como fazer, de que forma fazer. Vamos para o terceiro erro? Terceiro erro, vamos lá. Esteja preparado. Terceiro erro é quando a pessoa não está pronta, quando chega uma oportunidade para ela, então gerou oportunidade, vamos supor que ela implemente lá um sistema de aquisição. Aí a oportunidade chega para a pessoa, o empreendedor, empresário, equipe comercial, vendedor, enfim, quem vai cuidar da oportunidade. Aí a oportunidade chega para ele e ele não está pronto para isso, não consegue converter. Lembra daquele do macroprocesso 2 de conversão, da conversa, de converter um lead interessado, né, numa oportunidade e a oportunidade ser convertida em cliente? Quando chega essa oportunidade, a pessoa não está pronta para isso, ela não consegue converter. E eu quero falar alguma coisa importante com relação a isso, fazer um comparativo aqui. Provavelmente você já teve a oportunidade, ou já viu, ou já conhece profissionais que são amadores, pessoas que são profissionais no que fazem e pessoas que são amadoras no que fazem. O esporte é muito comum isso, né? Então, você tem no esporte, futebol, para quem joga futebol de final de semana, que são o futebol amador, né? Você vai joga futebol no final de semana, com os amigos e tal. E tem aquele mesmo a pessoa que se prepara como um profissional para isso. Então, imagina um amador, como é que ele se prepara. Então, vamos comparar agora um amador. Como é que ele se prepara para jogar, sendo que ele joga talvez uma vez por semana? Você acha que ele se prepara adequadamente para isso durante a semana? Se alimenta adequadamente? Ele aquece adequadamente? Ele se prepara fisicamente para jogar aquela 1 hora e meia, 2 horas que ele joga? Normalmente o amador, ele vai, se diverte, está lá, talvez não se prepara muito bem, é um momento de descontração, ele está lá, ok, se jogar bem, tudo bem, se não jogar, tudo bem também, está tudo certo. E o profissional? O profissional, ele se prepara muito forte durante toda a semana para ele jogar ali 45 minutos, 1 hora e meia, e jogar numa altíssima performance, ou seja, aquele jogo para ele é a vida dele, né?
Até porque tem outras pessoas que, se ele não jogar muito bem, talvez ele seja substituído. É essa diferença que eu quero que você pense com relação à tua atuação na área comercial, quando você tem a oportunidade de jogar com o seu cliente. O que é jogar com o seu cliente? É quando uma oportunidade cai no teu colo. Você se prepara para falar com esse cliente, para conversar com esse cliente de maneira amadora ou profissional? O que é se preparar como um profissional? Você vai buscar informação sobre essa pessoa você vai conversar? Você se prepara para entender previamente quem que é essa empresa, quais são os produtos que ela produz, o que ela faz. Hoje, o ambiente digital nos permite isso, fazer buscas antes, entender ela, talvez buscar numa rede social como o LinkedIn e outras redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo que permite você se preparar antes para ter informações prévias sobre essa pessoa. Talvez vocês conhecem pessoas em comum, vocês já trabalharam com pessoas ou conhecem pessoas, né, em comum, já trabalharam em empresas semelhantes, ou são de regiões semelhantes. O segmento que ela atua, você já tem um cliente, já tem um case. Saber disso antes pode te dar uma ajuda absurda quando você estiver no momento de conversa, de conversão com esse cliente. E a pergunta que eu faço para você é assim, o quanto você se prepara para isso. Então, aproveitar o momento e a oportunidade com o cliente, ela é fundamental, e você se preparar o máximo para isso, porque o teu objetivo na conversão e na conversa com o seu cliente é converter de lead para cliente, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Agora, a partir de agora, eu quero te fazer um desafio. Qual é esse desafio? Baseado nesses 3 itens que eu falei para você, eu quero que você pegue o papel e caneta e anote, tudo bem? E anote. Pelo menos defina para você agora, um compromisso com você, defina pelo menos uma ação que você vai iniciar e concluir nos próximos 7 dias, que você possa melhorar qualquer um dos itens que nós falamos agora. Seja o item que você vai se melhorar com relação ao teu público-alvo, com relação ao teu posicionamento, ou melhorar com relação ao seu sistema de aquisição de cliente, criar um sistema de aquisição que possa rodar no piloto automático, ou se preparar melhor para as oportunidades. Para te ajudar, eu quero te fazer esse desafio, e se você quiser, eu fico super feliz se você quiser compartilhar comigo, mandar, olha, criei um desafio assim, ficarei muito feliz se você compartilhar comigo e eu poder te ajudar. Mas, para te ajudar a definir qualquer um desses itens aqui, eu vou te dar uma ajuda. Qual é o seu momento atual? Talvez você está no momento agora que você ainda não está gerando leads, né, oportunidades de negócio, e você precisa começar a vender usando estratégias online, tudo bem? Então, se você ainda não gera leads e não vende através de estratégias online e precisa começar a vender, essa é a primeira opção, né? Fixa a primeira opção. Agora, se você já gera leads, já vende através de estratégias online, mas você quer vender mais, é a segunda opção. Se você está na primeira opção, é bem provável que dos 3 itens que nós falamos, é muito importante que você comece a pensar em ter um sistema mais automatizado de aquisição. Porque você precisa de leads, você precisa de clientes. Então, criar o sistema de fato, é a sua primeira tarefa que você deveria se preocupar e pensar em como fazer. Se você está na segunda opção, aí você pode variar um pouco entre as opções. Talvez você pode vender mais, ajustando melhor o seu público-alvo, sendo mais específico, entendendo melhor aquele público, ou até mesmo melhorando, se você ainda não tem, mas melhorando seu sistema de aquisição de leads, para que ele gere leads diariamente para você, ou até mesmo, se você está nessa segunda opção, você se preparar um pouco melhor para aumentar o seu índice de conversão nas oportunidades que você tenha, né? Então, saber esses índices de conversão para poder melhorar é fundamental, beleza? Agora, talvez você possa se perguntar, cara, Gustavo, beleza, cara, entendi, estou com alguma dúvida, estou aqui, entendi alguns pontos, mas, sei lá, por onde que eu posso começar? Como é que eu posso implementar tudo isso? Que ferramentas que eu posso utilizar? Então, a partir de agora, eu vou contar como é que eu posso te ajudar, se você se interessar e quiser saber como eu posso te ajudar a melhorar e principalmente criar um sistema de aquisição que possa rodar no piloto automático. Pensando em todos esses contextos que eu te falei, eu criei um projeto chamado Vendabilidade Go. Go é a geração de oportunidades e leads. O objetivo desse projeto, que eu posso aí te ajudar, é
eu te ajudar a implementar. O objetivo é implementar para você um sistema que funcione como seu vendedor digital, gerando diariamente oportunidades de negócio qualificadas para a sua empresa, para o seu negócio. O objetivo disso é gerar leads, né, potenciais clientes interessados através de atrair os potenciais clientes ideais através de anúncios nas redes sociais, nas principais redes, principalmente Instagram e Facebook, engajá-los criando conteúdos de valor ou criando estratégias para isso, para que ele faça aquele processo de levantada de mão e queira uma reunião com você e gere uma oportunidade e a gente possa medir todas as conversões de cada uma dessas etapas. E o meu objetivo é que o sistema que eu vou construir, que eu posso construir para você implementar, ele vai fazer exatamente todos esses passos aí. E para quem que pode ser e possa fazer mais sentido? Todos aqueles profissionais, especialistas ou equipes de vendas que precisam de um sistema automático de geração de leads e oportunidades. Ele tem uma aderência muito grande, esse modelo, esse desenho de funil de aquisição que eu vou mostrar para você para venda de serviço e produto físico também, tá? Uma aderência muito grande, tá bom? Só uma atenção aqui. Se você pretende vender e-books ou infoprodutos, né? E-books ou cursos, esse funil ele atende, mas ele precisa de algumas adequações, tudo bem? Ele precisa de algumas adequações, eu vou explicar exatamente por quê. Porque esse funil que eu vou mostrar para vocês, ele tem algumas características que tem uma aderência maior para serviços e para produto físico, mas com adequações ele funciona, e eu vou explicar isso para você, como é que funciona esse processo na prática. Esse funil de aquisição, ele tem algumas etapas, onde a gente inicialmente precisa identificar com você, né, identificar quem que é esse potencial cliente para que você possa atender e se posicionar como um especialista. A gente vai cria uma estratégia de atração usando anúncios nas redes sociais. Esse anúncio leva esse potencial cliente ideal que viu o anúncio para uma página, uma área de captura, onde ele vai deixar alguns dados para nós, nome, e-mail, telefone, e a partir desse momento ele entra em um ambiente de engajamento e relacionamento aqui, de qualificação, onde ele vai assistir um webinar ou uma aula, e a gente precisa entender a melhor estratégia para você. O vídeo é extremamente poderoso para criar esse contexto, essa identificação com o teu potencial cliente, para que aí sim, ao final, ele possa ser convidado. Se quiser dar um próximo passo, esse próximo passo, se quiser a minha ajuda, clica aqui no botão, você vai agendar um horário, o seu potencial cliente pode agendar um horário com você. Esse horário com você, ele vai selecionar o dia, o melhor dia e hora para ele, que tenha, que já cruze com a sua disponibilidade. Então, é a tua disponibilidade de agenda e ele vai escolher o melhor horário para ele. Ele recebe uma agenda na agenda dele, é integrado isso com a tua agenda, já gera um registro na sua agenda e essa reunião comercial vai acontecer, onde vai acontecer a conversão e durante a conversão você, né, tem um momento da venda. É claro que durante todo esse processo precisa existir e-mails automáticos de follow-up, né, para que as conversões elas aconteçam entre as etapas, aconteçam da melhor forma possível, tudo bem? Na prática, é como a gente tendo um anúncio, tudo bem? Um anúncio que pode estar nesse modelo aqui, estamos falando do Instagram, que pode ser no modelo de imagem, tudo bem? Ou um modelo de carrossel, que hoje vem convertendo bastante, porque o carrossel você tem como criar alguns gatilhos importantes ali de antecipação, de curiosidade, de desejo para levá-lo para a aula, ou então pode ser um modelo de vídeo convite, né? Onde você tem um vídeo rápido, com um título, né? Com um título aqui, e você convida para que ele possa assistir a aula. Clicou no anúncio, vai para uma página de captura, onde ele vai deixar os e-mails, né? Clicou aqui com os dados, ele passa a receber alguns e-mails automáticos de follow-up, ele já automaticamente vem para a área da aula, né? Onde na aula ele vai assistir uma aula, uma palestra de 20 a 30 minutos, e ele tem a opção aqui de agendar uma reunião, um bate-papo com você ou alguém do teu time comercial, e aí ele vai para uma área de booking, de agendamento, que é um dos modelos, tudo bem? Ele verifica a disponibilidade, marca a agenda, deixa os dados dele aqui da agenda, integra com a agenda tanto do cliente quanto a sua, ou, se não for através de um agendamento, uma reunião futura, pode ser também através de uma chamada de mensagem via WhatsApp, Telegram, chatbot,
para que tenha esse momento de interação e aí você faça uma reunião online. Nessa reunião online, onde vai acontecer essa conversão, essa conversa, o entendimento da necessidade, e a partir daí sim aconteça o que a gente chama de ascensão, que é a primeira venda. O importante é que esse fluxo a gente possa medir cada etapa desse sistema para entender onde estão as melhores conversões, onde a gente precisa melhorar alguns pontos de conversão, seja para quem clicou no anúncio, quantos leads que foram gerados, né, dos cliques, quantos viraram leads, quantos dos leads que assistiram a aula, o webinário, ou a palestra, e quem assistiu a palestra, quantos agendaram a reunião, e de quantos agendaram a reunião, quantos se tornaram clientes. Então, o objetivo é a gente acompanhar todo esse processo. As etapas desse projeto Vendabilidade Go são 4 etapas. Etapa 1 de planejamento, onde eu vou, junto com você, entender e definir o cliente ideal, o seu posicionamento e definir a melhor estratégia do seu funil de aquisição. Depois eu passo para um momento de construção dos funis, dos e-mails e dos anúncios. Terceira etapa, a gente vai colocar em produção, vai colocar no ar isso, tanto o funil quanto os anúncios, e tem um momento de otimização aí que a gente vai analisar as métricas e fazer os ajustes necessários. O cronograma acontece, a boa parte das ações acontecem no primeiro mês, tanto o planejamento quanto a construção. Esse é um projeto de 3 meses, só que esse sistema de aquisição já entra no ar no segundo mês. Então, tem que ser algo bem rápido, bem pontual, para que a gente possa medir o retorno e as métricas, isso muito rápido, né? Testa rápido, ajusta rápido e põe no ar. Então, no segundo mês, ele já entra em produção. A partir do segundo e terceiro, a gente já faz análise de métricas. Se você acha que isso pode fazer sentido para você, se você tem interesse em saber mais como é que eu posso te ajudar a implementar esse sistema de aquisição, o próximo passo é agendar com você, você agendar comigo, melhor assim, né? Você agenda comigo uma reunião, que é uma consultoria gratuita, que eu chamo de Reset Digital, que dura em torno de 45 minutos. O objetivo dessa reunião, que é gratuita, é eu entender essas oportunidades, esses gaps no seu processo de vendas e que a gente possa levar esse processo para o ambiente digital, principalmente o processo de aquisição, e entender quais são essas primeiras ações que você já pode tomar agora, e algumas dessas ações, obviamente, se fizer sentido para você, que eu possa te ajudar, nós vamos conversar. Então, essa primeira reunião gratuita é para entender o seu cenário, o teu processo, e ver como é que eu posso te ajudar a avançar e gerar ainda mais resultados na sua área de vendas, implementando um sistema de aquisição aí que possa te dar escala e velocidade e melhores resultados para você, tá bom? Então, se você tiver interesse e fizer sentido para você avançar nesse processo comigo, esse é o link que você pode agendar uma reunião comigo para a gente bater esse papo e eu ver como é que eu posso te ajudar a avançar nesse processo. Tá bom? Meu nome é Gustavo Rueda, agradeço muito a sua atenção, espero de coração ter te ajudado nesses principais pontos de erros que você possa já agir a partir de agora. E se fizer sentido para você bater um papo comigo, fazer uma reunião, vai ser um prazer estar com você, entender um pouco melhor do seu cenário, do seu negócio, do seu processo, para a gente dar um próximo passo juntos, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Valeu!